gente, graça e paz. Que saudade que nós estamos de todos vocês. E eu sei que vocês também estão com saudades de todos nós. Eu espero que todos estejam bem de saúde, bem fisicamente, bem espiritualmente. Estamos vivendo por esse momento, mas já está acabando. Com a graça de Deus, e no tempo certo nós estaremos de volta fisicamente para se apertar. Enquanto isso, continuaremos transmitindo as mensagens, transmitindo os recados por aqui. E falar em recado, falar que as células continuarão se reunindo nos lares, com as famílias. E tem sido tão gratificante, né? Ver as fotos, em cada foto da semana a gente vê um rosto diferente, ver o agir de Deus em meio a uma crise e ver que a palavra do Senhor está sendo levada, vendo pessoas vindo assim que você nunca imaginaria que estariam conosco, e tudo há um propósito, tudo há um porquê, né? Por isso que a gente não deve murmurar nem reclamar. É muito lindo ver o que Deus tem feito. Eu falo assim, pela experiência da minha família ali na vila onde a gente mora, de pessoas que a gente jamais pensaria que aceitariam um convite de participar de uma reunião de célula e hoje estão lá aprendendo da palavra do Senhor, né? Isso é muito bom. Deus é incrível, Deus é topíssimo, e toda a glória, toda a honra seja dada a Ele. Falar também sobre você que tem discípulo, você que está discipulando, mesmo nesse momento de crise, é importante você estar entrando em contato, se possível, estudando com essa pessoa, né? Que ela é nova na fé, ela está caminhando. Então, se você tiver alguma dúvida, você entra em contato com a Elis pelo WhatsApp ou liga para a igreja para ela falar sobre o fascículo, para ela falar sobre para vocês poderem trocar a figurinha, né? E você poder estar acompanhando o seu discípulo. Não deixa de falar com ele, não deixa de estar orando por ele, que isso também é muito importante. Falar também que no próximo domingo, dia 2, nós teremos, durante o culto da manhã, a celebração da Ceia do Senhor. Você, junto com a sua família, prepara o pão, o cálice, né, com o suco, que juntos vamos celebrar a Ceia do Senhor, glorificando e exaltando o nome de Jesus. Falar também sobre dízimos e ofertas. Você pode continuar transferindo, né, pelos dados bancários. Se você ainda não tem, já foi colocado em alguns vídeos anteriores. Se você ainda não tem, você pode entrar em contato com a Elis, que ela vai te passar o banco, a agência, a conta corrente. E se você quiser depositar aqui no Gasofilácio, também é só ligar para ela e marcar para poder vir e depositar. Aos irmãos eu também quero fazer um apelo para que continuem doando gêneros alimentícios, para a gente poder assistir as famílias que estão necessitadas e que precisam de um arroz, de um feijão, né, em meio a essa pandemia. Então você que pode ajudar, a gente conta também com a sua colaboração para ir. A irmã Jana aí, mais conhecida como irmã Jana, ela está de férias e vai retornar às atividades dia 2 de agosto. Então, como nós não temos substituto para a zeladoria, a secretária da igreja, Elis, já retornou, né, a fazer suas atividades no horário normal aqui da igreja. Nós vamos falar sobre a campanha de missões 2020 e quero deixar uma informação que de repente não é de conhecimento de todos, mas que o nosso alvo, sendo de R$32 mil, 70% desse valor arrecadado vai para a Global Commission, né, que trabalha para alcançar as pessoas que vivem nas regiões mais pobres do mundo, e os 30% do valor arrecadado vai para a Junta Administrativa de Missões, que é a JAMI, que é uma agência missionária transcultural e que trabalha para a expansão do reino de Deus em todo o mundo. Então, como eu falei, o nosso alvo é de 32 mil, 70% desse valor vai para a Global e 30% vai para a JAMI. O nosso valor alcançado já foi de R$ 2.075 e o valor que falta é de R$ 29.925. Então, os irmãos, por favor, continuem a contribuir, né, para as ofertas de missões.
nossa campanha de missões de 2020, para nós alcançarmos esse alvo para a glória de Deus e para que o trabalho missionário continue sendo feito através da nossa oração e através da nossa oferta. Eu vou colocar aqui agora um vídeo do pastor Fernando Barbosa, dele contando um pouquinho do que está acontecendo lá. E por aqui eu me despeço de você, que você tenha uma semana abençoada, continua firme com Deus, segura na mão dele, e um beijo para vocês, tá? Fiquem com Deus. O pastor Fernando agradece de todo o coração àqueles que estiveram orando pela sua viagem. E eis que ele deixa um relato. Quero contar, irmãos, que quando chegamos na tribo Nova Luz, depois de 3 meses, se encheu de alegria nosso coração ao ver toda a comunidade, todas as famílias que com o açoite do coronavírus estiveram muitos entre a vida e a morte. Os encontramos arrependidos e buscando a Deus de todo o coração. Tem vários para serem batizados. 4 casais querem realizar o matrimônio e vários se converteram. Uma família da igreja na tribo doou as caixas de som com amplificador e microfone. Outra família emprestou o motor gerador de luz. Irmãos, outra coisa é que estão anelando construir um novo templo, já que o teto, a madeiragem do templo e folhas estão podres e quando chove está entrando água no templo. Pediram oração pela provisão de Deus. Quando existe um mover de Deus no coração de um povo arrependido, ali se manifesta a graça de Deus e a presença do Espírito Santo. Que lindo é sentir esse mover da presença de Deus. Nossa alegria é saber que não estamos sozinhos, somos uma equipe. Lhes animo, irmãos, a seguir firmes. Por isso sempre digo, juntos podemos mais na evangelização do mundo, como disse alguém, quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Quanto vale uma vida? Beijo! Fala, vovó! Mua! Beijo! Isso! Beijo! Oi, vovô! Oi, vovó! Estamos aqui para desejar para vocês um feliz Dia dos Avós. Beijos! Beijos! Ô Paulo, Vovó Bia! nós chamamos muito. Feliz Dia dos Avós! Dia das Mães. E hoje ela faz comidas deliciosas e ela também me segura do colo toda hora. E hoje é o Dia das Vovós. Eu te amo, vovó. Oi, vovô e vovó. Eu te amo muito. Feliz dia do vovô e da vovó. Nós chamamos. Oi, vovó. Oi, vovó. E mamãe? A gente ama muito vocês. E obrigado por nos amarmos. E a gente é muito feliz com vocês. Te amamos. Beijo.
amada igreja, a graça e a paz. Mais uma vez estamos aqui reunidos na presença do Senhor para louvar e para exaltar e engrandecer o nome dele. E eu quero convidar você nessa manhã, junto com a sua família, no seu lar, a juntar-se conosco e em uma só voz vamos exaltar e adorar o nome do Senhor por aquilo que Ele é. Vamos falar que nós o amamos, que nós o adoramos, pela fidelidade dEle, pela misericórdia, por tudo que Ele tem feito em nós e através de nós. Então vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Desejo foi sentir mais, mas o que eu te
Glória, força e poder te damos, Senhor Jesus. A ti toda a glória, a ti toda a honra. Recebe, Deus, todo o nosso louvor e toda a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém. Toda a criação a cantar, aleluia. Toda a criação te louva. Eu te vejo na formação das nuvens em você. Ouço o seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver brilhar a vida. Aleluia, toda a criação a cantar. Aleluia, toda a criação te louva. Aleluia.
Queridos irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui outra vez para trazer uma porção da palavra de Deus. Gostaríamos de orar e pedimos que você também ore. Ore por você, ore por quem vai ouvir esta palavra, para que ela possa alcançar o seu coração e o coração daqueles que a ouvirem. Orem para que eu seja um instrumento nas mãos de Deus para Ele tocar em cada coração conforme a sua multiforme graça e sabedoria. Senhor, nós buscamos a Tua presença e fazemos isso conscientes da necessidade que temos de Ti. Permita-nos ser fiéis e transmitir com clareza, com objetividade, com adequação à Tua palavra, e que o Senhor fale por meu intermédio, e o Senhor alcance os corações que vão me ouvir nesta manhã, e que o Senhor seja por meio de Jesus glorificado. Glorifica, pois, o Teu nome, operando muito além daquilo que podemos pedir, pensar ou imaginar, conforme a Tua multiforme graça e sabedoria. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos ministrando aos domingos pela manhã sobre relacionamentos. Essa é a 10ª mensagem. Na mensagem anterior nós vimos Romanos capítulo 12, versos de 1 a 8, e queremos continuar a partir do versículo 9. Mas à guisa de introdução, precisamos dizer que o pecado trouxe a quebra de relacionamentos entre o ser humano e Deus e entre as pessoas. Por isso nós vimos que, primeiro, o pecado trouxe quebra de relacionamentos, a quebra de relacionamentos do ser humano com Deus. Vimos que Deus providenciou o meio para que o ser humano se reconciliasse com Ele através de Jesus. Depois vimos que o pecado trouxe também a quebra de relacionamentos do ser humano com o seu próximo. E vimos também que a reconciliação com Deus também prevê a reconciliação com o meu próximo, também por meio de Jesus Cristo. Por isso mesmo que nenhum de nós pode abrigar qualquer inimizade ou ressentimento no íntimo sem afetar a nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão uns com os outros. Vimos também que o meu pecado afetará a minha comunhão com Deus se eu pecar contra o principal de todos os mandamentos, que Jesus ensinou como sendo o principal, quando ele disse: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Vimos também que meu pecado afetará a minha comunhão com Deus e com o meu próximo, se eu pecar contra o segundo mandamento mais importante. Jesus disse que o segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Ele diz que não há outro mandamento maior do que estes. Então, se o meu pecado não for confessado e deixado, melhor dizendo, se o meu pecado não for confessado e deixado, ele vai tirar a minha paz interior e a minha alegria de viver. Assim, o meu pecado afetará a minha relação com Deus, com as pessoas e comigo mesmo. Isso irá acontecer se eu desprezar os princípios de Deus para os meus relacionamentos. Como já dissemos, nosso tema continua sendo relacionamentos. Por isso, hoje, com a graça de Deus, continuaremos a ver nossos relacionamentos uns com os outros na igreja. Mas o que vamos ver agora aplica-se também em todos os nossos relacionamentos interpessoais. Então, para um bom relacionamento uns com os outros, primeiro, você deve amar sem hipocrisia, sem falsidade.
Por isso que Romanos 12, o início do verso 9, diz assim: o amor seja sem hipocrisia. É muito comum, e eu creio que é muito fácil para as pessoas agirem com falsidade, de maneira hipócrita, passando com palavras, querendo transmitir com palavras um amor que nem sempre é verdadeiro. E não vamos entrar aqui no mérito do que se faz, mas o texto recomenda que o amor seja sem hipocrisia, seja um amor não fingido, e que o apóstolo Pedro nos ensina que nós não devemos ter um amor pelos outros não fingido, e devemos também amar intensamente. Ele diz assim, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 22, ele diz: tendo purificado a alma, e eu já disse mais de uma vez que o apóstolo Pedro usa a expressão alma para referir-se ao que o apóstolo Paulo chama de espírito. Então, para a perfeita compreensão do que ele está dizendo aqui, nós precisávamos esclarecer isso. Ele diz: tendo purificado a alma, ou seja, o meu espírito, pela obediência à verdade, e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro. Essa expressão, bom, aqui ele recomenda que não haja fingimentos, que amemo-nos intensamente uns aos outros de coração puro, sem qualquer interesse, seja ele de que natureza for. Ele explica também no capítulo 4, versículo 8, 1 de Pedro 4, 8, que o amor cobre a multidão de pecados. Ele diz assim: acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Quando eu e você expressamos amor, nós somos instrumentos nas mãos de Deus para levar amor e transmitir o amor de Deus para quem se acha no pecado, quem sabe, um coração rancoroso, ressentido, machucado, ferido. À medida em que nós damos amor e demonstramos amor, nós podemos levar as pessoas ao conhecimento da verdade, vamos poder transmitir às pessoas aquilo que Jesus é. A Bíblia diz que Deus é amor e Jesus não é outra coisa senão amor. E quem ama perdoa também, perdoa sempre, perdoa continuamente. Por isso que também, quando o apóstolo Pedro diz que o amor cobre a multidão de pecados, é porque quem ama, perdoa. Nós devemos perdoar sempre, continuamente. Jesus advertiu-nos em Lucas 17, versos 3 e 4. Ele disse assim: tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier para lhe dizer: estou arrependido, perdoe-lhe. Não é uma coisa fácil de fazer, mas amar e perdoar, como as Escrituras nos recomendam, é algo que só podemos fazer por meio de Jesus Cristo, por meio do seu Santo Espírito que nos é dado. Só assim você pode amar sem hipocrisia. Você ama sem hipocrisia quando você escolhe amar. E amar não é outra coisa senão uma escolha que você faz. Você pode escolher amar ou odiar, ou simplesmente
achar que pode ser neutro, mas a sua neutralidade não passa de indiferença, e toda indiferença não revela amor. Temos dito muitas vezes também que amor não é um sentimento apenas. Amor é, antes de tudo, uma escolha. É fácil amar quem nos ama, mas amar as pessoas difíceis, as pessoas que, por natureza, estão vivendo problemas difíceis e que ficam dizem palavras que nos ferem, que nos magoam, que nos afetam. Essas pessoas precisam ser perdoadas. Sempre vai ser mais difícil fazer isso. Mas, à medida em que nós liberarmos o que Deus já nos deu, que é amor, porque o seu amor foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado quando nós cremos em Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 5 diz isso. Para você amar sem hipocrisia, você deve se dispor também, escolher odiar o mal e apegar-se ao bem. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. O apóstolo Paulo recomenda em Romanos 12, a segunda parte do verso. Para que possamos amar, nós precisamos odiar o mal. Deixar de amar é mal. Deixar de perdoar é praticar o mal. Deixar de demonstrar amor é mal. Então, nós temos que odiar o mal. Se é uma coisa que eu e você devemos odiar, é o mal. Porque o mal não vem de Deus. O mal é algo que caracteriza as trevas, caracteriza o reino das trevas, e não o reino da luz, que caracteriza Deus. Então, nós temos que odiar o mal e apegarmos-nos ao bem, como diz o texto, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Provérbios 8,3 diz com muita propriedade, o temor do Senhor consiste em odiar o mal. Se você teme a Deus, se você respeita a palavra dele, então você deve odiar o mal. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Então, o Senhor diz, o capítulo 8 de Provérbios fala da sabedoria de Deus. E nós podíamos dizer que é a sabedoria personificada, sabedoria de Deus personificada, como se ela fosse uma pessoa. Então, a sabedoria diz, eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca que fala coisas perversas. Todas essas coisas ferem, todas essas coisas machucam, todos estes caminhos não demonstram amor. Quando eu falo coisas que não devo, eu também não demonstro amor. Então, deixar de amar é um grande mal. Deixar de perdoar é coisa das trevas e do mal. Por isso, se eu escolho amar, eu devo escolher também odiar o mal. Para um bom relacionamento uns com os outros, em terceiro lugar, você deve amar os outros com amor fraternal. O apóstolo Paulo diz assim, amem, Romanos 12, 10, amem uns aos outros com amor fraternal. Escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 9, o apóstolo Paulo diz assim, quanto ao amor fraternal, não há necessidade que eu escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. Este é o ensino de Jesus. Jesus ensinou aos seus discípulos no Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Esse mandamento não era novo. Mas por que Jesus que era novo?
porque ele continuou, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Como é que Jesus nos amou? Com amor incondicional, nos amou apesar de sermos como somos pecadores. Então foi dessa forma que ele nos amou. Por isso que ele diz, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Então, este é o ensino de Jesus. Este é o ensino das Escrituras, do início ao fim. Por isso que, na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 22, no texto que lemos já anteriormente, o apóstolo Pedro diz, tendo purificado a alma pela obediência à verdade, que é a palavra de Deus, e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro. Esse é o amor fraternal, amor sem qualquer tipo de interesse. Você ama como você ama um irmão, e nós devemos amar uns aos outros. Eu sei que há irmãos que não amam seu irmão. Eu estou me referindo a irmãos consanguíneos, mas se você é um cristão, você não pode se dar a este luxo de guardar ódio no coração por causa de qualquer coisa que um irmão seu consanguíneo tenha feito, e muito menos na igreja. Escrevendo aos Hebreus, capítulo 13, versículo 1, a epístola diz assim, seja constante o amor fraternal. É algo que deve acontecer continuamente. Mas para um bom relacionamento uns com os outros, você deve honrar os outros e não a si mesmo. Eu diria que é uma coisa muito feia você honrar a si mesmo. Você tecer elogios à sua pessoa. Por isso que o apóstolo Paulo diz no capítulo 12, versículos 10b, quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Em outras palavras, você, ao invés de buscar honra para si, dê honra aos outros. Filipenses 2:3, o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses diz assim, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Então, devemos sempre buscar nas pessoas algo que possamos destacar, valorizar. É uma coisa que eu tive muita dificuldade de fazer durante muitos anos. Eu sempre tive medo de encher a bola das pessoas. Ou seja, de, ao invés de ajudá-las, eu estar prejudicando-as. Mas a palavra de Deus veio me ensinar que nós devemos dar sempre honra uns aos outros. Aliás, quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Eu devo honrar o outro. E isso tem uma explicação também. Jesus ensinou no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 7, versículo 12, que eu devo tratar os outros da mesma forma como eu gostaria de ser tratado. Eu devo considerar os outros como eu gostaria de ser considerado. Por isso que ele diz, portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Isso não quer dizer que eu deva fazer para poder receber, não. Eu devo tratar qualquer pessoa como eu gostaria de ser tratado. É claro que eu vou colher o fruto daquilo que eu semeio. É por isso que
no Evangelho de Lucas, Jesus disse, Lucas 6,38, deem e lhes será dado, boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês, porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Essa é a lei da semeadura. Eu colho o que eu semeio, eu colho o que eu plantei, e isso vai ser sempre assim. Eu recebo na medida em que dou, e isso vale em todos os sentidos. Então, não para receber, que nós não devemos fazer nada pelo que podemos receber, mas porque é o certo. E porque a palavra de Deus nos ensina assim. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Até porque é muito feio, do ponto de vista ético, você tecer elogios acerca de si mesmo e buscar este elogio, buscar ser, de alguma forma, elogiado. Também no passado já tive muita dificuldade em receber elogios. E não foi algo que eu aprendi a fazer com os outros e também não gostava quando faziam comigo. Mas eu hoje entendo que se alguém tem algo a elogiar em mim, não é por minha causa, mas sim por causa do que o Senhor é em mim. Porque eu sei o que eu sou em mim mesmo. E eu sei que sem Ele eu nada poderia fazer. Ainda mais servindo a Ele, fazendo o que Ele me chamou a fazer, que é ensinar a sua palavra. Mas para um bom relacionamento uns com os outros, em quinto lugar, você deve fazer tudo com excelência. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Essa palavra zelo é muito difícil nós a vermos usada hoje. E ela é reiterada nas Escrituras. Nós encontramos diversas vezes nas Escrituras, especialmente do Novo Testamento. A palavra zelo significa dedicação ardente, uma afeição íntima. Fala de desvelo, fala de esmero, fala de cuidado, fala de interesse, no bom sentido da palavra, fala de pontualidade, fala de diligência em qualquer serviço. Então, o que as Escrituras nos ensinam é que, quanto ao zelo, nós devemos fazer o máximo. Isso implica em que você e eu devemos fazer tudo com excelência. Eu creio que nós não podemos nos contentar com a mediocridade. A mediocridade jamais foi algo ensinado na Bíblia. Jamais encontramos algum ensino no sentido de que podemos fazer de qualquer forma, vamos levar a coisa com a barriga, vamos fazer de não o melhor, mas aquilo que eu acho que dá para empurrar com a barriga. Isso não há amparo para esse tipo de procedimento. E se você agir assim lá fora, você, no mínimo, vai ser mandado embora do seu trabalho. Não há nenhum patrão que vai querer um empregado, um funcionário que não dê o melhor de si. E traduzindo esse mesmo texto, onde nós lemos quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, na nova tradução da linguagem de hoje diz assim, trabalhem com entusiasmo. Na realidade seria como se estivesse dizendo, trabalhem cheios de Deus. Deus é o nosso modelo. Trabalhem cheios da alegria que vem de Deus. E o profeta Jeremias, por
boca de Deus disse: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Esse texto sempre teve um impacto muito grande na minha vida e no meu ministério. E há muito que eu não falo sobre ele, mas achei oportuno fazer isso agora. Nós temos que ter muito cuidado, porque a palavra do Senhor diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Nós temos que fazer o melhor, e não que nós possamos, não porque podemos fazer o melhor. Na realidade, tudo que a Bíblia diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, o Senhor está pronto a me capacitar a dar o melhor que eu posso dar na dependência dEle, na graça dEle, no poder dEle, com a capacitação que Ele me deu. Então, eu não posso fazer, de qualquer forma, algo que não glorifique o nome dEle. Mas para um bom relacionamento uns com os outros, você deve servir ao Senhor com ardor espiritual. Eu disse ardor espiritual, mas o texto diz assim: sejam fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Em outras palavras, falam como eu devo servir ao Senhor. Perdão. Eu devo servir com fervor de espírito. Não é uma empolgação exterior, é algo de Deus em mim. Significa que eu devo buscar ser cheio do Espírito e, por meio dele, ser fervoroso. E fervoroso de espírito fala do estado daquele que ferve. Fala de fervura, fala de ardor, fala de ardência, fala de devotação, ou piedade. A palavra piedade é uma palavra grega, eusebeia, que significa devotado ao Senhor. É uma dedicação ao Senhor, significa grande empenho pelo Senhor. Fala de grande dedicação, fala de zelo e fala de diligência. Então, a recomendação, a sexta recomendação é que você deve servir ao Senhor com ardor espiritual, com fervor de espírito. Sejam fervorosos de espírito servindo ao Senhor. É por isso que a Nova Tradução na linguagem de hoje diz assim: sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Efésios 6, 7, 8 diz assim: sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. Esta é uma palavra que originalmente ela foi dirigida aos escravos que serviam seus senhores. E a recomendação é que eles deviam servir de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor, e não para as pessoas. E o texto diz: sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. Em outras palavras, é a lei da semeadura, mais uma vez. Eu vou receber aquilo que eu semeio. Colossenses 3, 22, 24 diz assim: servos, obedeçam em tudo aos seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo.
É muito importante que nós tenhamos em mente que nós não estamos servindo homens, não estamos servindo mulheres, não estamos servindo pessoas, estamos servindo o Senhor. Ele é o Senhor. E Ele recomenda que nós devemos servir as pessoas como se estivéssemos servindo a Ele. Porque é assim que Ele vai ser glorificado, é assim que Ele vai ser visto, é assim que Ele vai poder ser conhecido. É através da nossa maneira de agir e de proceder. Por isso falamos também em fazer tudo com zelo, em fazer com excelência, fazer com ardente desejo de agradar a Deus. E não por interesse qualquer, mas porque amamos a Deus, amamos a Sua palavra, estamos conscientes de que estamos agradando a Ele, o nosso desejo é viver de modo agradável a Ele. É por isso que o texto que já estamos diz assim: sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Nova tradução na linguagem de hoje, desse mesmo texto. Mas para um bom relacionamento uns com os outros, em sétimo lugar, você deve alegrar-se na esperança. Alegrem-se na esperança. A nova tradução na linguagem de hoje diz assim, neste verso, que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. É uma maneira diferente de dizer a mesma coisa. O texto original diz: alegrem-se na esperança. Essa tradução diz que a esperança de vocês os mantém alegres. Que esperança? Provérbios também diz assim: a esperança dos justos é alegria, mas a expectativa dos ímpios perecerá. Qual a expectativa do ímpio? Nenhuma. Quem pratica o mal, quem pratica a impiedade, não tem qualquer expectativa do bem. Não há promessa para os que praticam o mal. A esperança dos justos é alegria. A palavra de Deus diz que a esperança do que foi justificado em Cristo é um novo corpo, quando Jesus Cristo retornar. Isso além daquilo que Ele promete para a nossa vida aqui, antes desse dia, né? Mas Primeira de Pedro, capítulo 1, versos 3 em diante, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Essa salvação a ser revelada no último tempo é a salvação do corpo, uma vez que o nosso espírito já foi salvo quando cremos em Jesus. Então ele diz: nisto vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória. Mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. A palavra é de Pedro, então, é a salvação. A palavra alma também tem um sentido nas Escrituras. Esse termo foi usado por Jesus para descrever o ser integral, para a sua salvação.
obtendo o fim dessa fé, a salvação, a sua salvação, a salvação da pessoa. Essa é a nossa esperança. Porque eu devo exultar com alegria tão indescritível, como disse Pedro. É o apóstolo João quem responde essa pergunta, dizendo, responde também, né? Porque o Pedro já respondeu. Ele diz assim, na 1 de João, capítulo 3, verso 2, amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. A promessa é que quando Jesus vier, nós seremos semelhantes a ele. Todos os que partem agora, antes da vinda dele, partem para estar com Jesus. Mas os que partiram, crendo em Jesus desde o princípio, ainda não receberam um corpo glorificado. Ele será dado a nós quando ele se manifestar. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Teremos um corpo semelhante ao de Jesus, que se fez carne, viveu aqui como homem e hoje tem um corpo semelhante àquele que nós teremos. O texto diz, porque haveremos de vê-lo como ele é. Aqui fala de um corpo glorificado. E Jesus diz que nós seríamos glorificados com ele. Mas para um bom relacionamento uns com os outros, em 8º lugar, você deve ser paciente na tribulação. O texto diz, sejam pacientes na tribulação. Eu creio que não é algo fácil passarmos pelas tribulações. Mas o texto recomenda que nós sejamos pacientes. E escrevendo ainda aos Romanos, no capítulo 5, a partir da segunda parte do verso 2, nós lemos assim, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, a esperança que estávamos falando sobre ela. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, nós devemos estar conscientes de que, melhor dizendo, ele nos chama a atenção para a necessidade de nos gloriarmos, nos alegrarmos e pelo fato de passarmos por tribulações. Por quê? Porque a tribulação vai produzir perseverança, a perseverança vai produzir experiência e a experiência produz esperança. E a esperança não deixa ninguém decepcionado, porque o amor dele é derramado em nossos corações, através do Espírito Santo que nos foi dado. Mas, em 9º e último lugar, não que o assunto terminou aqui, mas vamos só até aqui, você deve perseverar na oração. Perseverem na oração. Normalmente, as pessoas oram com mais intensidade quando elas são atribuladas. Isso explica porque o apóstolo Paulo disse, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E quando nós somos atribulados, nós buscamos a Deus, e buscamos a Deus com perseverança. Mas eu e você devemos buscar a Deus não somente quando passamos por tribulações, mas devemos buscar a Deus de forma constante.
Tiago 1,3 ainda fala sobre o mesmo que o apóstolo Paulo falou, dizendo, sabendo que a aprovação da fé que vocês têm produz perseverança. E a nossa fé é provada quando somos atribulados. E quando somos atribulados, se nós estamos fazendo o que a Bíblia recomenda, nós vamos buscar auxílio, socorro, livramento, força, ânimo na pessoa do Senhor. Então, eu sou chamado a exercer fé. O texto diz, sabendo que a aprovação da fé que vocês têm produz perseverança. E eu devo perseverar na oração. Oração requer fé. Para perseverarmos em oração, é preciso fé. Hebreus 11,6 diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Então, eu devo... A palavra de Deus me diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele, Deus, existe e que recompensa os que o buscam. Por que as pessoas oram? Porque elas reconhecem que Deus recompensa aqueles que o buscam. Eu não saberia viver sem orar. Todos os dias eu sinto a necessidade de orar. Eu preciso orar. Eu sinto necessidade de orar. Eu não saberia viver sem orar. E por que eu faço isso com frequência e com constância? Porque eu tenho plena certeza de que o Senhor recompensa aqueles que o buscam. Não é fácil. Muitas vezes você pensa que está malhando em ferro frio, principalmente quando você ora em favor de terceiros, em favor de situações que não dependem tanto de você. Não é que alguma situação nós possamos resolver. Nós não podemos resolver nada sem o Senhor. Mas há certas coisas que dependem da vontade das pessoas pelas quais oramos. Nós não podemos obrigar as pessoas a crerem em Jesus para que elas sejam salvas. Não podemos levar as pessoas ao arrependimento. Isso é uma obra do Espírito e depende de Deus, sim, mas depende da pessoa. Não resistir àquilo que o Espírito de Deus está levando a fazer ou buscando conduzi-la a um arrependimento, a um encontro com Deus. Mas eu continuo buscando, eu continuo intercedendo e faço isso na expectativa de ter as respostas. Oro diariamente por muitas pessoas, oro diariamente pela igreja. Por que eu faço isso? Porque eu creio que funciona. Eu creio que Deus recompensa os que o buscam. Como? Respondendo à oração. É por isso que o texto diz, perseverem na oração. É preciso que haja perseverança. As coisas nem sempre acontecem de uma hora para outra. É por isso que Jesus nos ensinou a orar dizendo, peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Isso fala de insistência.
fala de perseverança. Ele continua dizendo, pois todo que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Nós somos ensinados a pedir, a buscar, a bater, a insistir, até que a porta se abra. A promessa é que todo que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Mas isso requer perseverança. Perseverança. E nós devemos ser perseverantes. A perseverança é uma das características do que é verdadeiramente salvo. Quem é salvo, persevera. Persevera na fé, persevera em Jesus, persevera em oração. As lutas vêm, muitas vezes sentimos-nos tão fracos, como sempre, diante dessas lutas, mas buscamos força e graça naquele que pode nos fortalecer e nos capacitar a prosseguir. Não obstante as lutas, as dificuldades, as tempestades. Concluindo, para um bom relacionamento uns com os outros, primeiro você deve amar sem hipocrisia, sem falsidade. O amor seja sem hipocrisia. Em segundo lugar, você deve odiar o mal e apegar-se ao bem. Em terceiro lugar, você deve amar os outros com amor fraternal. Aquele amor que nós normalmente teríamos ou devemos ter com os nossos irmãos consanguíneos, e muito mais com os nossos irmãos na fé, porque esse amor é o amor de Deus derramado em nossos corações, tanto para um quanto para outro. Diga-se de passagem, se nós somos verdadeiramente de Jesus. Em quarto lugar, você deve honrar mais os outros do que a si mesmo. Ou melhor, você deve honrar os outros e não a si mesmo. Em quinto lugar, você deve fazer tudo com excelência. Em sexto lugar, você deve servir o Senhor com ardor espiritual. Em sétimo lugar, você deve alegrar-se na esperança. Em oitavo lugar, você deve ser paciente na tribulação. Em nono e último lugar, você deve perseverar na oração. São recomendações que devemos considerar no nosso trato uns com os outros, no contexto do corpo de Cristo, que é a igreja, e no contexto da nossa relação com quaisquer outras pessoas. Não podemos requerer isso de ninguém, mas devemos agir dessa maneira. Eu queria orar. Senhor, nós buscamos a Tua face, a Tua presença mais uma vez. Estamos persuadidos, bem persuadidos pela Tua palavra, pela nossa convivência com a palavra, com a Tua palavra e o nosso relacionamento contigo, que precisamos de Ti. Precisamos muito de Ti. Precisamos de Ti para viver a Tua palavra. Precisamos de Ti para nos relacionarmos bem uns com os outros, no contexto da Tua igreja, do corpo de Cristo, no contexto do mundo. Precisamos muito do Senhor para vivermos bem conosco mesmo, porque só podemos estar bem conosco se estivermos bem contigo e uns com os outros. Então
Então ajuda-nos para sermos aquilo que o Senhor planejou que nós fôssemos em Cristo Jesus. Não porque sejamos capazes disso, mas porque o Senhor nos tem chamado para que em Cristo possamos viver a Tua palavra. É o que queremos, é o que desejamos, é o que te suplicamos. Faze com que isso seja verdadeiro em toda a sua plenitude em nós. Nós como indivíduos, nós como igreja do Senhor Jesus, nós como teu povo. Nós te rogamos isso no precioso nome de Jesus. Abençoa, pois, o teu povo e capacita-o para viver a tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, espero encontrar vocês logo mais na mensagem da noite. Que Deus abençoe cada um de vocês. E até lá. Como é bom saber que eu te buscar, irei encontrar a certeza de que ali estás. A ansiedade, o medo, a dor não importam mais. És a cura para mim, teu trabalho é descansar em ti. Como é bom saber que eu te buscar, irei encontrar a certeza de que ali estás. A ansiedade, o medo, a dor não importam mais. És a cura para mim, teu trabalho é descansar em ti. Enfrentarei os dias maus sem temor, pois o Senhor não desamparará o seu povo. Como é bom saber que eu te buscar, irei encontrar. És a cura para mim, teu trabalho é descansar em ti. Enfrentarei os dias maus sem temor, pois o Senhor não desampara o seu povo. Como é bom saber que eu te buscar, irei encontrar. Essa cura para mim, meu trabalho é descansar em ti. Enfrentarei
meu povo. Como é bom saber que ao te buscar, irei encontrar.